o que ele quer aí, para a gente ver se a gente consegue ajudar ele aí. Ou se alguém mais quer ver alguma outra coisa dessa parte mobile aí, né? Não necessariamente só mobile, tá? Ou seja, acho que vale a pena a gente aproveitar o espaço aí, se alguém tiver alguma dúvida. Isso. Então vamos deixar para alguém aí ver se quer conversar aí. O Fábio Gandara, tu tá por aí? Não está respondendo. Eu li uma pergunta lá, acho que isso daí eu cheguei a gravar. Alguém perguntando sobre a questão de utilizar dois projetos, compartilhar informações entre os projetos na mesma solução. Quem estava com essa dúvida está aí, ou alguém mais tem essa dúvida? Nada? Eric, eu acho que Oi. era o Antônio, tal de Antônio. Se eu não me engano, ele está aí, o Antônio Carlos, tá? Antônio Carlos É? Ferreira, se eu não me engano. Ele está aí na chamada. Então, ele Então vê aí, que... se alguém quiser aproveitar, vamos bater um papo sobre isso também. Então aí, ó, pessoal, nós estamos aí, eu e o Eric aí para ajudar vocês. Quem quiser, entra na conversa aí, explica o que precisa aí que a gente ajuda aí. Pode entrar aí. Eu vou desligar o meu microfone e deixo para quem quiser entrar aí na conversa. Essa solicitação que fizeram hoje sobre dois sistemas, né, num projeto, eu também gostaria de ver isso aí, que eu nunca fiz. De repente é algo que que eu possa utilizar aqui. Então, se vocês puderem mostrar como é feito, trabalhar o mesmo banco de dados para dois sistemas, ou no mesmo projeto ter dois bancos de dados diferentes para cada um, enfim, a abrangência nesse total aí. Beleza. Bom, eu acho que vale a pena a gente conversar primeiro sobre o conceito, né? A gente entender primeiro Muito obrigado, meu amor. Então a gente conseguir entender primeiro, né, as possibilidades e novamente trabalhar a questão daquilo que a gente pode entregar e atender, né, em relação às possibilidades. Então vamos lá. Quando a gente tem a solução do GVince, tá? Logo assim que a gente cria uma primeira solução ali, um projeto de teste, ele cria uma solução e um projeto, tá? Isso daí é o mesmo desenho que nós vamos ter no Visual Studio. Então, no Visual Studio você tem uma solução e você tem um projeto, e você pode ter vários projetos dentro da mesma solução, ok? Então, esse é um caminho. A outra coisa que é mais simples, que eu acredito que a maioria das pessoas já deva ter trabalhado de alguma maneira, né, que é mais comum, né, é você ter um projeto e mais de um banco de dados. Então, isso é mais comum. Né? Então, deixa eu trazer o meu GVince para cá compartilhar com vocês. Eu estava testando um outro negócio aqui, mas deixa eu voltar para cá aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Viu, Eric? Foi o Antônio Carlos mesmo que solicitou, só que ele não está conseguindo ativar o som dele lá. Tá. Então, mas ele disse que foi isso aí mesmo que ele solicitou. Agora sim, eu não estava conseguindo compartilhar a minha tela. Agora acho que vai. Bom, vê aí se vocês estão conseguindo ver minha tela já. Estamos vendo, estamos vendo. Vai firme aí, eu vou Legal. desligar meu microfone aqui. Beleza. Eu nem sei o que eu tenho nessa coisa aqui. Nisso aqui eu tenho uma solução básica que eu estava testando, quase que eu conto o segredo, não posso dizer ainda. Tem uma novidade que está vindo no GVince aí, que eu estava testando agora, mas não é isso que eu vou mostrar para vocês, não. Vou mostrar para vocês o seguinte, aqui a gente tem o quê?
Isso aqui que é muito importante, tá? Vocês entenderem o conceito. Solução default, ou seja, é uma solução lá no GVince, tá? Então, quando vocês vierem aqui, ó, no Visual Studio, vocês vão ver que o próprio Visual Studio, ele tem essa divisão, tá? Ele tem essa separação da solução e de vários projetos dentro dele. Então, bem aqui, ó, não sei se está todo mundo vendo direitinho, o primeiro item dessa árvore é o item da solução. E depois você vai ter o quê? O projeto, tá? Então, a solução está aqui, um projeto, esse é o normal que a gente trabalha dentro do GVince. E o mais comum é a gente ter a possibilidade de trabalhar mais de um banco de dados dentro da mesma solução, certo? Porém, é extremamente importante a gente entender que aqui, ó, tem a questão das informações para autenticação. Essas informações para autenticação, ela varia de projeto para projeto. Eu posso ter bancos de dados diferentes, conectando em projetos diferentes. Mas, se eu tiver mais de um banco de dados, eu tenho que escolher um banco de dados para ser o banco que vai conter as informações de autenticação. Tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Banco de dados, banco, é o que eu vou trabalhar para poder ter essas tabelas, né, básicas aqui de autenticação. Já aconteceu casos de nós fazermos o seguinte, você ter um banco do GVince e você conectar com um outro banco que seja de um RP terceiro, por exemplo. E aí você vai conectar naquele banco para você poder buscar informações, gerar relatórios, fazer alguma coisa nesse nível. Então, é possível que você venha aqui, crie um outro banco, tá? Já aconteceu comigo, por exemplo, de esse banco aqui ser um banco Firebird, desse banco ser um MySQL, desse banco ser Oracle, tá? Eu crio o GVince com a estrutura básica e depois eu uso esse segundo banco com essa conexão, podendo ter, né, todas essas variações aqui de bancos. Já trabalhei, só não trabalhei com Postgre no GVince, porque o Postgre é mais recente, eu já tinha saído lá da DIG, né, mas já trabalhei com esses outros aqui, inclusive com Oracle também, já consegui conectar e fazer bastante coisa com Oracle. É bem diferente, mas é possível. Tá? Até mesmo aqui em ODBC, com o driver ODBC, na época eu cheguei a conectar com Firebird. Hoje em dia, eu acho que está uma dificuldade maior, porque o driver parou de ter compatibilidade com Firebird, enfim, teve uma confusão dessa por aí. Mas aqui a ideia é de você ter um segundo banco e você poder trabalhar com esse segundo banco. Uma vez que você tem esse segundo banco aqui, imagina que você vai criar uma outra tabela. Você pode criar uma tabela nesse banco, tá? Vou botar assim, rapidinho, só para a gente poder entender, tá? E quando você tiver aqui em uma telinha básica, nessa tela, tá? Você pode definir qual é o banco de dados e qual a tabela que você vai trabalhar. Então, basicamente, todos os controles em que você tiver acesso a dados, você vai ter essa pergunta: qual banco de dados que você quer trabalhar? Nesse caso, eu tenho um projeto e eu já tenho 2 bancos de dados. Então, se eu vier aqui, ó, ele já aparece para mim, ó, os 2 bancos de dados. Eu posso escolher esse outro banco de dados e aquela tabela. Tá vendo? Não tem índice ainda, eu não criei campo, não criei nada. Mas só para vocês verem como que vocês escolhem, né, um outro banco e uma outra tabela. E isso abre precedente para você, por exemplo, fazer um combo box. Tá? Imagina que você está no seu banco principal, mas você vai buscar informações para um combo box de um segundo banco, tá? Que pode estar, inclusive, num outro servidor. Né? Você pode até apontar em bancos para servidores diferentes, com conexões diferentes, tudo diferente. E você consegue ter essas informações todas na mesma tela. Não só na mesma tela, como você também vai poder fazer tabelas auxiliares, você pode trabalhar processos pré-definidos em outros bancos. Então, o grande segredo, a grande chave é sempre você observar que o controle que tiver, vamos pegar um controle aqui, por exemplo, poderia ser um grid, um repeater, qualquer controle em que esse controle tenha um contato com o banco de dados, vou pegar o basicão combo box que a gente conhece mais, né? Então você pega aqui o combo box, ele vai te perguntar qual é a database, qual é o banco de dados que você vai conectar e qual é a tabela desse banco de dados. Então aqui, ó, posso conectar qualquer um dos dois, tá? Então,
É bem tranquilo, bem simples de trabalhar com mais de um banco de dados. Agora, se você pensa em trabalhar com 2 bancos de dados, pura e simplesmente por uma necessidade de separação, enfim, não é tão usual para isso, né? Eu acho que é muito mais comum quando você tem um banco de dados em outro lugar e tal. Agora, se é dentro da mesma empresa, se é dentro do mesmo projeto, da mesma ideia, basta você separar em relação às tabelas e você consegue manter isso dentro de um banco de dados só. Vale até a pena fazer as avaliações, né? Ou seja, será que é interessante eu manter essa informação num banco de dados diferente? Ou eu mantenho isso dentro do mesmo banco de dados? Você vai ter todo um tratamento de questões de segurança, de backup, tem um monte de coisas que você precisa avaliar em relação ao SQL, tá? O SQL ou qualquer outro banco, tá? Eu falo SQL muito porque é o que eu trabalho desde que eu comecei. Desde um pouquinho depois que eu comecei com o Gás Web, que não era GVince ainda, era Gás Web. E na época eu comecei trabalhando com MySQL, mas aí dava muito problema no começo, aí eu acabei optando por migrar para o SQL Server, que já era nativo, né? E aí tô até hoje. Então, beleza. Alguma dúvida sobre essa questão de trabalhar com 2 bancos de dados? Vamos dar uma paradinha aqui agora para a gente poder bater esse papo. Diz aí, pessoal. Eric, quanto ao banco, não ficou a princípio, né? Só na hora de usar que a dúvida vem mesmo. Mas quando você fala numa solução com vários projetos, veja bem se é isso que eu vou colocar. Uma solução seria um ERP completo, onde você tem a parte de folha de pagamento, a parte comercial, a parte financeira, enfim, todos os setores de uma indústria, de uma empresa. Então, seria você ter uma solução e cada projeto seria um departamento ou um setor desses aí? É isso? Pode ser, tá? Isso daí é uma questão de estratégia que você vai definir para o seu projeto de uma maneira geral, né? Para sua solução, tá? É uma questão de estratégia. Pense que você tem prós e contras em você separar isso em projetos. Por quê? Quando você separa em projeto, imagina, quem vem do desktop vai conseguir visualizar isso bem. Imagina que você vai ter um executável para cada projeto. Então, se você tem um projeto para o caixa e um projeto para a nota fiscal, certo? Você vai ter 2 executáveis diferentes. E aí, na hora do seu cliente usar, ele vai ter que logar de novo na nota fiscal. E aí, se ele for receber aquela nota fiscal, ele vai ter que logar de novo lá no caixa. Fica esquisito, fica inviável de você usar, não fica produtivo. Tá? E quando você tem o ambiente web, quando a gente fala de projetos separados, você vai ter que ter publicações separadas, endereços na internet separados, porque são projetos como se fossem executáveis, né? São exatamente, eles podem, em certos casos, e na maioria dos casos até acontece, eles podem compartilhar o mesmo banco de dados. Tá? Eles podem sim, como esse ERP que você citou, você poderia tranquilamente trabalhar puxando esses caras todos, conectando no banco de dados só, mas por questões de opção, de estratégia, você quer separar. Quer ver um exemplo bom de separação? Eu quero separar aquilo que vai ser da intranet daquilo que vai ser na extranet. Ou seja, vou separar aquilo que vai ser acessado somente de dentro da empresa daquilo que vai ser separado e conectado, acessado de fora da empresa. Então imagina que você vai ter um ERP e nesse ERP você não vai rodar ele na web, você vai rodar ele dentro da rede da empresa. Porém, você vai ter a loja virtual. E a loja virtual, sim, vai estar exposta para os seus clientes na rua. Tá? Então, aí é um bom exemplo para você usar 2 projetos. Um projeto vai ficar dentro da empresa e o outro projeto vai ficar fora. Tá? Então são 2 utilizações diferentes que você vai configurar diferente dentro do IS, né? E aí você vai ter caminhos distintos.
O Antônio Carlos também comentou aqui, ó, um bom exemplo é a gente fazer o quê? A questão de você separar dois projetos, um projeto web e outro projeto mobile, né? Mobile, como dizem. Também é uma boa estratégia. Você consegue separar muito bem os dois projetos, cada um vai para um caminho, né? Agora, por exemplo, lá na gestão de hospitais que eu trabalho, nós temos uma solução e essa solução está com 38 projetos dentro da mesma solução. O centro cirúrgico é um projeto, a anamnese é outro projeto, o sistema de laboratórios é outro projeto, ou seja, cada um é um projeto diferente, certo? E, na realidade, nós temos uma solução com 5 bancos de dados e 38 projetos, e todo mundo gravitando dentro do G20, tá, pessoal? Hoje já não é mais uma solução 100% G20, eu vou até explicar para vocês daqui a pouco sobre uma necessidade que vocês vão ter em relação à divisão de projetos. Vamos caminhando para poder chegar nesse ponto. Mas eu consegui ser claro nessa questão de o que significa você dividir esses projetos? Se ficou alguma dúvida, vamos tentar esclarecer de uma vez. Uma dúvida ali, eu acho que o Antônio Carlos perguntou, dentro de projetos diferentes, com um único banco de dados, é possível copiar e colar de um projeto para o outro? Por exemplo, cadastro, relatórios? Saudade do gás DOS, né? Saudade do... Até mesmo o próprio Fader, né? Ele ainda conseguia fazer isso. Quem é dessa época sabe do que eu tô falando. Mas, infelizmente, nem no Gás Web, nem no G20 a gente tem essa condição, tá? Existem como contornar, tá? A gente tem a possibilidade de fazer algumas coisas. Vou explicar para vocês o seguinte. No G20, tá? Ele tem um banco de dados, cada projeto, cada solução que a gente cria no G20, ele cria um banco de dados lá internamente, certo? E cada camarada desse daqui, ele tem um ID específico. Por quê? Ele faz uma referência que quando você altera, por exemplo, o nome ou alguma característica, alguma propriedade, tá? Ele consegue manter essa alteração para todos os módulos em que ele está envolvido, certo? Então ele não perde, né, aquelas informações que você está alterando, ele vincula aquilo. Só que para poder você ter esse benefício, tem um custo. Tá? E o custo foi justamente que ele não consegue replicar isso. Você não consegue, por exemplo, pegar esse cara... Deixa eu criar logo de uma vez aqui um novo projeto e a gente já vai brincando com isso daí. Então aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um primeiro projeto, que é aquele camarada que já tinha aqui, né? E eu aqui acabei de criar um outro projeto. Ele criou um projeto ASP.NET, tá? Daqui você faz todas as configurações. É possível, por exemplo, você ter uma versão diferente do Report Viewer, para quem usa Report Viewer, né? Eu deixei de usar há muitos anos. Você pode definir skin diferente, você pode fazer todas as configurações do projeto completamente separadas, tá? Porém, você não consegue mudar a versão do framework, do .NET Framework, porque quem faz a definição da versão do .NET Framework é a solução, tá? Que é esse cara aqui. Então isso aqui é muito importante, porque é uma solução só, tá? E essa solução utiliza essa versão do framework alvo. Porém, algumas outras coisas você consegue ir diferenciando. Agora, observem que quando a gente cria esse cara aqui, ele cria somente as pastas. Não tem tela de login, não tem página principal, não tem nada, absolutamente nada. Tem que ser construído tudo por aqui, tá? Então, o que nós gostaríamos? De pegar essa página inicial, né? Copiar esse carinha aqui e colar. Não conseguimos fazer isso. Vou até tentar, porque de repente vai que os caras já melhoraram isso, eu não sei, né? Não, ainda não. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse cara, vamos fazer aqui, ó, nem tem aquela opção de copiar, ó. Tem não. Mas enfim, tem uma alternativa, tá? Qual é a alternativa? É nós trabalharmos com os templates, tá? Não sei se todo mundo sabe o que significa os templates, mas os templates, eles ajudam bastante, tá? Não resolve, tá? Ele não vai
conseguir copiar tudo, fazer tudo funcionar direto, mas é possível que você consiga, por exemplo, aplicar alguns templates. Então eu posso, por exemplo, chegar aqui no Pages, inserir um módulo que vai ser uma página ASP.X simples. Venho nesse cara aqui, ó, tá vendo? Uma página completamente pura, mas eu vou vir aqui no controle de, deixa eu ver aqui, na página, no Start Page, olha ele aqui, ó, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse template. 2 cliques em cima dele, ele me pergunta se eu quero, tá aí, ó, tá? A minha tela de login já tem uma aplicação de um template, ó, tá vendo? Ele marca aqui, ó, com esse pin, né? Esse pininho aqui diz que essa página está associada a um template, certo? E aqui você tem diversos templates, ó. Você tem templates de tela de erro, as páginas de erro tá aqui, ó. Template do sobre, e daí, ó, default, que é a página principal, ó, tá vendo? Você consegue ir pegando, tá? Vários e vários e vários módulos. Aonde tem aqui o template de sistema é o que já vem com o Gvince, tá? Templates do usuário, você pode criar um template da sua aplicação. Então imagina que eu tenho essa tela linda e maravilhosa aqui, que eu desenhei, tá? E eu quero replicar essa tela no meu projeto aqui de baixo. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar esse cara, posso vir aqui, ó, no maisinho e criar um novo template, tá? Ele veio para cá, ó, criou esse novo template. Eu vou renomear esse cara, vou dizer aqui teste. Beleza, eu já tenho o meu template de teste aqui criado. Observem que ele aplicou o PIN, ó. Então, ou seja, essa tela está vinculada a esse template. O que eu posso fazer? Posso vir aqui na minha página, criar agora uma página de dados, certo? Vir aqui nessa minha página de dados e aplicar esse template, certo? Você já ganha bastante tempo, porém, precisa ter alguns cuidados. Que cuidados são esses? Por exemplo, ele não vai pegar a informação, banco de dados, tabela. Se você tiver alguma questão aqui de, digamos que de processo pré-definido, né, essas coisas você também vai ter que refazer, tá? Então, não é o copiar e colar que a gente precisa, tá? Ajuda, facilita pra caramba quando você tem várias telas, você já tem um template, já tem um modelo definido e você vai trabalhando em cima daquele modelo. Mas tem que ter alguns cuidados, porque você não vai simplesmente chegar, copiar e colar e vai estar tudo funcionando. Aqui, ó, ele até pegou a informação, ó, banco, tal, pegou algumas coisas, mas precisa ter bastante cuidado com esse recurso, tá, pessoal? Legal até aí? Consegui responder essa questão até agora? Legal, Eric, bacana. Eu achei super interessante tudo isso que você demonstrou. Agora, vou lhe fazer uma pergunta. O nosso colega aí sugeriu, né, um projeto seria o sistema normal, tradicional, e um segundo projeto seria a parte mobile dele, certo? Na hora que eu rodo, que eu vou publicar tudo isso junto, e quem for acessar a parte através do celular vai acessar um link diferente que eu vou passar para ele, ou como vai funcionar isso aí? Completamente separados, tá? Na hora que você gera esses projetos aqui, quando você for, vou até gerar aqui, ó, tá? Ele não vai executar exatamente porque não, digamos assim, não está correto, mas eu vou simplesmente gerar para vocês verem isso acontecendo. Ah, precisa que eu gere esse cara aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer esse cara funcionar, pelo menos para a gente gerar. Ah, tinha aquela tabela que eu não tinha índice, né? Aquele segundo banco de dados. Deixa eu capar esse segundo banco de dados daqui. E vamos tentar fazer o seguinte. Agora, cadê aquele cara que aqui eu tinha feito? Vamos só mostrar para vocês como é que... Ih, caiu a minha conexão. Voltou?
Alô, câmbio. Voltou. Ah, Voltou, tá. Eric. Voltou. Beleza, Caiu, pessoal. mas voltou. Falei com o pessoal do Rio agora há pouco, antes de começar com vocês, eu estava conversando com o pessoal lá um cliente lá no Rio, tá caindo um pé d'água danado lá no Rio. Parece que a chuva de São Paulo foi lá pro Rio. Então aqui falei para eles, rapaz, vem para cá para Salvador. Aqui até de noite estavam marcando o sol dia ensolarado. Boa noite, Eric. Mas você tá precisando voltar aqui em São João de Nepomuceno pra ir lá no japonês, pagar um japonês pra nós, né? Ô, rapaz, com o maior prazer, meu amigo. Tô previsto voltar esse ano, sim. É, com certeza, né? Esse ano você tem que voltar. O ano passado você já veio, então agora vamos esperar, né? Vamos Tem que sim. voltar, Só não sei ainda quando, mas a patroa tá querendo sim. Mas aqui não tem enchente, não. Pode vir. Não, olha lá, rapaz. Opa, não era esse projeto aqui, não, é outro projeto. Olha aí. Aqui, pessoal. Observem que aquela solução, né, que eu tinha aberto aqui no Visual Studio, eu tinha aqui o meu projeto 1 e ele gerou o meu projeto 3, tá? Então, isso é completamente diferente. É como se você tivesse dois executáveis. Só que, no caso da web, você não gera o executável, você gera uma publicação. E a publicação, ela é feita em cima do projeto e não da solução. Você não gera uma publicação, né, os arquivos para você poder publicar, ele não é gerado em cima da solução. Ele é gerado aqui, ó, em cima de cada projeto. Então você seleciona o projeto e é aquele que disponibiliza para você poder publicar. Para quem faz a publicação nativa direto do Gvince, você usa bem aqui, ó. Você seleciona o projeto e depois você manda publicar. Tá? Então tem que ter essa atenção para quem trabalha com dois projetos. Então imagina que nós geramos, está tudo funcionando, tudo lindo, maravilhoso. Chegou a hora de empacotar para poder mandar isso para a web. Você clica no projeto que você quer e aí você vem aqui e gera os arquivos para publicação. Tá? Inclusive, a configuração que você tem que fazer no IS, ela também é separada. Tá? Você pode criar um subdomínio, você pode colocar o mesmo endereço e aí você coloca dois subdomínios, né, para você ter o site e o segundo site. Ou então você pode publicar em endereços diferentes mesmo. Tá? Você pode ter uma URL para um, apontando para um projeto, e outra URL completamente diferente, apontando para outro projeto. Tá? Também dá para fazer isso aí tranquilo. Que é o meu caso, por exemplo, lá no hospital, a gente tem aplicações da mesma solução, só que eu tenho aplicação que está publicada na Azure, direto na Azure, e tem outras que está no servidor local lá da empresa. Enfim, a gente tem variações de lugares em que você publica os projetos que estão dentro da mesma solução. Então, são completamente diferentes. Agora, fechou essa questão aí? Consegui responder essa dúvida? Posso partir para um outro assunto? Mais uma coisinha, Eric. Então, se eu for publicar uma solução com dois projetos, eu vou estar subindo dois sites ou dois sistemas. Ou seja, eu tenho que pagar duas hospedagens. Isso mesmo? Exatamente isso. Dependendo de como você configura a hospedagem, né? Como é que você loca. Tá? Por exemplo, no meu caso, que utilizo ainda lá a Ultra Provedor, que é aquele antigo 001 Hosting, tá? Eu tenho subdomínios ilimitados, certo? Então eu tenho o meu domínio principal, que é o rh.net.br, tá? E lá eu tenho vários subdomínios. Ou seja, eu até, às vezes, quando eu tenho, por exemplo, um cliente que eu estou desenvolvendo alguma coisa e eu quero criar um ambiente de teste para ele, tá? Eu crio um subdomínio para aquele cliente e ele passa a acessar aquele subdomínio apontando para aquele projeto específico, certo? Agora, se você tem um provedor em que esse provedor ele te cobra por hospedagem, né, no caso por subdomínio ou por URL, eu não sei como é que vai ser o contrato de vocês, tá? E você tem que ficar atento, porque se você separar dois projetos, você vai consumir, né, duas URLs, tá? Dois caminhos, duas publicações. Tá ok. Tá ok. No caso, eu, por exemplo, atualmente hospedo na SSI. Seria esse caso. Hospedagem, um domínio, né? Um subdomínio. Exatamente. Aí você precisaria conferir lá com a Desuíta, tá? Como que é o seu plano. Tá? O meu plano dá direito a quantas publicações, quantos endereços, né? Quantos projetos eu posso publicar.
Aí o ideal que eu te recomendo é você conferir lá direto com a Desuíta, porque isso daí tem variação de acordo com os planos, tá, pessoal? Eu vou ser sincero, eu não sei, eu não tenho conhecimento da área comercial para poder dizer alguma coisa para vocês. Ah, tá ok. Qualquer coisa eu vejo lá. É que eu tenho um plano com eles. Aham. Interessante isso que você colocou. Né? E eu tenho um outro provedor também. Só que lá eu não posso hospedar nada feito em C#. Eu tenho que colocar tudo em HTML, algumas outras coisas. Mas Ah, tá bom. tá. É. A questão do provedor, né, a escolha do provedor ela é muito importante, tá? Porque a gente precisa escolher, porque às vezes você tem um provedor mais econômico, mas ele não é um provedor direcionado para trabalhar com .NET, né, com a parte do Windows em si. Então tem que ficar atento na escolha do provedor. Eu me lembro que na época, logo assim que a gente começou com o Gás Web, né, digamos assim, o top que tinha de utilização da web, de locação da web, era a Local Web, né? Aí, rapaz, eu fui todo animado lá, contratei a Local Web e tal, só que era um plano que não tinha o banco de dados, SQL Server, né? Não tinha como, enfim, não adiantava para mim, era um plano que não, enfim, acabou que eu até mantive aquele plano lá na DIG, só que eu usei uma estratégia de fazer a página web, ou seja, eu criei o projeto que seria só a página institucional, não tinha acesso a banco de dados e tal, aquilo ali eu consegui fazer a hospedagem, certo? E aí eu joguei na 001 Hosting os sistemas mesmo, né, os aplicativos e tal, que seria de controle da empresa. E aí ficou de uma maneira assim bem separado, porque o que era público estava lá na local web. Então o camarada, se fosse fazer qualquer invasão, qualquer coisa, ele ia bater lá na local web e não ia ter nada, ia ter só a página, né? E toda a questão de controle da empresa, todo o sistema, retaguarda, ficava dentro do 001 Hosting. Aliás, fica até hoje está assim essa separação lá. Legal. Bom, da minha parte, por enquanto, estou satisfeito. Beleza. O Antônio Carlos fez uma pergunta ali, se eu tenho algum exemplo para direcionar caso o solicitante seja um celular. Antônio Carlos, existe, tá, essa maneira de fazer isso, só que não é uma coisa assim muito prática, tá? Você tem que fazer isso lá via JavaScript. Eu me lembro de há alguns anos atrás ter disponibilizado um exemplo, tá? Acho que tem lá naquele minha pasta de exemplos lá no, acho que cheguei a colocar no fórum também, ou seja, há muito tempo atrás eu cheguei a fazer isso, mas eu não utilizo isso, não posso te dizer se continua funcionando ou não, até porque ele testava as versões do navegador, então, ou seja, isso com certeza vai desatualizar, né? Porque os navegadores eles atualizam muito rápido, então ele deve estar apontando para algum, sei lá, algum navegador que pode ser que não exista mais, enfim. Mas existe sim condição de fazer isso, tá? Ah, tá. Você quer saber uma outra pergunta sendo feita aqui? Se os sistemas gerados pelo GVIS incluem segurança, contra-ataques de injeção e etc. Aí depende também de nós modelarmos o sistema da maneira correta, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de injeção de SQL, por exemplo. Tá? Quando você tem, por exemplo, um campo texto, e aí nesse campo texto, qual é o recomendável de você fazer? Você definir aquele campo texto com um limite, com uma quantidade de caracteres. E você definir isso na própria máscara. Tá? Então, se você tem um campo texto e você não faz um tratamento de limite, de máscara e tudo mais, o cara pode injetar um SQL dentro daquele plano campo, daquele campo texto, por exemplo. E aí, vários sistemas, um teste básico que se faz de injeção é quando você tem a página de login, certo? E ali na página de login você pega uma query, um SQL enfim, malicioso, né? E já joga, por exemplo, no campo usuário. O que o cara vai fazer? O sistema vai pegar o usuário, né? E vai fazer a query filtrando por aquele usuário. Se o camarada usar um código malicioso, aquele usuário e senha vai ser válido. E a partir dali ele ganha acesso ao seu sistema, certo? Então esse é um teste básico para se fazer em relação a isso. No caso do GVINS, existe sim esse tratamento, mas também precisamos ter alguns cuidados a nível de modelagem, certo? Não colocar, por exemplo, um campo, vou trabalhar com um campo texto de login e senha, vou botar ali 4.000 caracteres. Pô, quem vai usar uma senha de 4.000 caracteres? Quem vai usar um
login e 4.000 caracteres? Ninguém, né? Então, vale a pena vocês ficarem atentos aí também a essa questão da modelagem da solução dentro do GVince. Deixa eu ver aqui outro ponto. O Regis, vai me ajudando aí se tiver alguma pergunta que eu passei batido, tá? Ô, Eric. Oi, pode falar. Agora minha internet voltou, normalizou. Deixa eu te perguntar, eu coloquei uma dúvida lá no Skype. Como que eu faria, né, a sugestão sua? Não tenho muita ideia de como fazer isso. Eu precisava colocar uma página que, na verdade, é uma página de controle, onde eu vou fazer o cadastro, e tem uma página que vai abrir no navegador, né, vai abrir no navegador de novo, né, não vai colocar em aba isso, e nessa página ela tem como se fosse uma lista de itens mostrando imagem. E aí eu queria que, é como se fosse uma grade mesmo, uma grid, né? Na grid, por isso que eu coloquei a pivot lá, se eu consigo colocar as colunas, os registros, na verdade, como se fosse coluna. Eu consigo fazer isso pelo GVince? Você tem algum como mostrar isso, se for possível? Mas você quer a imagem ou... Porque... Deixa eu só te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui que talvez te ajude a melhorar essa sua ideia. Deixa eu pegar aqui um camarada só para poder tentar ver se eu estou entendendo o que você está querendo fazer. Parará, papapá, vem para cá, vai para lá, tá preso esse cara porque esse cara tá travado ali no template. Então deixa eu desabilitar o template e aqui eu consigo puxar. Então aqui é o seguinte, o grid propriamente dito, tá? Esse carinha aqui, ele é um camarada que ele não dá muita mobilidade a nível visual, tá? Então, quando a gente precisa trabalhar com imagem, ou precisa trabalhar, enfim, ter uma mobilidade maior, o grid não é muito indicado. O grid ele é muito indicado para quando você trabalha com volume de informações, quer trabalhar com uma coisa parecida com planilha e tal, então ele vai fazendo a paginação muito bem. É um controle muito bom para a questão de volume, mas ele não é um cara muito visual, certo? Tanto que o Repeater, apesar de não ter tido uma evolução tão grande com os controles da Telerik, tá? Porque o Repeater ele ainda é um controle nativo, mas ele te dá uma liberdade visual muito maior, no intuito de você montar ali o que você quer dentro de cada linha. Existe um outro controle, que é esse controle, cadê? Esse carinha aqui, ó, Data List, certo? Esse Data List, ele tem a possibilidade de você montar, né, a exibição como se fosse parecido com uma telinha, tá? Então você modela essa tela, você formata ela do jeito que você quiser e você pode apresentar isso em colunas ao invés de linhas. Então, imagina que você quer fazer um parecido com um banner, tá? Porque você também tem um controle específico para o banner, né? Para você poder ficar rodando imagens. Mas eu não quero rodar imagens, eu quero rodar dados. Tá? Eu quero mostrar ali o nome do produto, o preço do produto, ou seja, eu quero compor uma tela, né, um registro, e que esse registro fique passando para o lado, ao invés de para baixo. Tá? Se for para baixo, você usa o repeater. Se for para o lado, você tem a possibilidade de usar o data list. Eu me lembro que existia um exemplo no GVince, que é o Burger, uma loja de hambúrguer, né? Uma venda de hambúrguer, que eles fizeram uma loja virtual e tudo, e ele tinha essa utilização e demonstrava muito bem essa utilização nesse recurso de montar essa parte visual e sendo composta em colunas. Talvez isso te ajude, eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada. Existe documentação disso no YouTube também, tá? Então se você pesquisar lá no YouTube, deixa eu até tanto tempo que eu não vou lá, deixa eu dar uma olhada no YouTube, no canal da SSI. Cadê a SSI? Nem sei se a SSI ainda tem aqui. O que eu vou usar, Eric, só para você ter uma ideia mais contextualizada, o cliente vai fazer um lançamento, uma tabela, e se houver esse registro, eu vou mostrar nessa grade, entendeu? Ou nesse data list seu aí, e aí o cara também pediu para fazer um aviso são importantes para que as outras pessoas vejam. Então,
eu teria duas partes nessa tela, que uma ficaria rodando avisos e a outra mostraria informações fixas, entendeu? Fixa Beleza. assim, mostraria dos dados do registro, da tabela e mostraria ali. Enquanto o usuário não fosse lá dar finalização daquele registro, ele continuaria nesse data list, entendeu? Beleza, dá para fazer tranquilo com isso aqui, cara. Você consegue porque o data list, tá? Assim como o grid, também como os outros controles, ele tem a sua fonte de dados própria. Então, se você vier na propriedade do data list, você vai ver aqui, ó, database, table, tá? Você consegue definir o filtro inicial, a parte de ordem, você consegue fazer ligação de tabelas auxiliares, ó, você consegue pegar o data list aqui. Então, ou seja, dá para fazer bastante coisa com esse carinha aqui. E aí essa questão que você montar um do lado do outro, tranquilo, são dois controles. Você pode colocar esse cara aqui, colocar um grid, colocar qualquer outro controle em conjunto com ele dentro da mesma tela. Dá para funcionar legal. E aí também aquele detalhe, tá? Eu não sei se você vai usar ou não, mas existe o controle que você pode estar trabalhando, que é o timer, né? O timer você pode, por exemplo, fazer com que a tela atualize de tempo em tempo, de minuto em minuto, de segundos em segundos, enfim. Então, eu tenho algumas telas que, por exemplo, a tela de chamada no hospital, né? O camarada tem lá, chegou na recepção, fica lá a lista com os nomes, quando a enfermeira vai, chama para poder fazer a triagem, né? Fica rodando numa televisão lá, e a televisão chama lá, faz o áudio, né? Fulano de tal, comparecer à sala tal, e tal. E isso tudo fica funcionando, tudo feito dentro de G20. Com o quê? Com o controle do timer. Então ele fica ali, pá, de tempo de segundos em segundos. Cada caso é um caso, né? Nesse caso lá especificamente fica de 5 em 5 segundos. 5 segundos ele vai lá e já faz a utilização do speech e chama o paciente, direciona para determinada sala. Eric, esses dois componentes eles estão presentes na versão do G20 10? Sim, esses são bem antigos. Tá. São bem antigos. Eu vou dar uma pesquisada porque eu queria saber, eu queria ver com a turma, né, o que eles indicariam para essa necessidade. Por isso que eu coloquei lá no grupo para saber assim, qual que é a dica, né, para eu poder trabalhar. Porque não adianta eu ir ficar testando todos os componentes e até descobrir que esse aí era o mais ideal, né? Legal. Nesse seu caso, eu te recomendo isso aqui, e para o que é o uso do timer também vai te ajudar. Agora, dá uma pesquisada no canal do YouTube da SSI, tá? Porque eu gravei vídeos explicando isso daqui na época. Então tem tanto o timer quanto o data list, tem vídeos explicando como é que você vai utilizar isso aí. Tem algum outro componente, Eric, que eu posso colocar uma mensagem, um aviso cadastrado que fica rodando lá? É nesse mesmo ou tem outro? Vai ficar rodando aqui uma mensagem? Vamos supor, eu coloco vários avisos do dia e ele fica rodando lá para mim, junto com essa tela aí que vai no mesmo... Vai esse rodar aqui, ó. Isso aí. Esse controle aqui, ó. Ticker. O ticker. E isso tem no 10? Tem também, é antigo também. Esse cara é antigo também. Ticker, eu acho que já tinha desde da versão 8, eu acho. Legal. Então tá. Eu vou dar uma estudada, vou dar uma procurada no canal lá, se tem algum exemplo, eu já vou dando uma olhada neles. Beleza. Ô Fábio, inclusive eu uso isso no 10. Você usa no 10? Uso. Eu tenho uma tela inicial que ele mostra as cotações, ele deixa recados na tela inicial entre os usuários. Deixa também os pedidos que estão em aberto para entrega. Aí o cara vai lá, clica lá no editar lá e finaliza o pedido que já foi liberado. Tem tudo numa tela inicial ali. No 10, usando esses componentes, usando o repeater também. Com o repeater você faz. O importante aí é o timerzinho que vai fazer a atualização, né? Que é o que Legal. Mas assim eu tenho uma ideia de qual componente usar, né? Para não ficar testando e ver que no final não vai resolver. Aí pelo menos esses dois aí já vai ajudar bem. Obrigado pelas dicas, viu, pessoal? Obrigado. Nada, imagina. O Antônio Carlos está perguntando aqui sobre o ticker, né? Se dá para demonstrar. Antônio Carlos, depois você dá uma pesquisada lá no YouTube da SSI, lá no canal da SSI, que tem vídeo explicando direitinho.
tá? Assim, bem a grosso modo, o que você tem? Você tem esse camarada aqui, tá? E aí você tem a possibilidade de definir o banco de dados, a tabela, certo? Mostra qual é o campo que você vai ficar exibindo ali, e ele vai passando a informação, por exemplo, uma mensagem que está na tabela tal. E aí você vai, faz o filtro, coloca a ordem, e ele vai mostrando, ele fica rodando essa mensagem. É bem simplesinho. Não tem, digamos assim, muita coisa para poder mostrar dele, não. É basicamente isso. Ele vai, pega ali aquela informação e fica passando, fica rodando aquela mensagem ali. Certo? Eu queria, pessoal, também complementar para vocês aí a questão de utilização de informação entre dois projetos. Né? Vamos voltar um pouquinho aqui em relação aos dois projetos, porque é uma coisa que está no meu dia a dia, né? A gente usa muito lá, e tem algumas coisas que dá para contornar. Né? Não é ainda o ideal, que o GVince poderia nos oferecer uma coisa melhor, mas a gente contorna, né? Ou seja, a gente está acostumado já a ter que se virar em relação a essas coisas. Eric. Oi. Oi, Pode falar? Só um pouquinho. O Naor tinha perguntado ali sobre a parte do mobile, por que o GVince ele gera como se fosse um pacote, né? Se pudesse explicar para ele ali, aquele Posso que o GVince é só empacotado, né? Ele não é um mobile. Eu vou fazer um exemplo aqui que vai ser bem interessante para a gente poder melhorar esse entendimento, tá? Vou usar um exemplo aqui bem legal. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Bom, vamos só entender o seguinte. Os aparelhos, hoje em dia, quando a gente fala em mobile, tá? A gente está falando basicamente em dois sistemas operacionais que dominam o mercado, que é o Android e o iOS, né? Então, o Windows Phone morreu, ninguém fala, nem usa mais isso, tá? Teve um dia, mas enfim, ninguém se preocupa mais com isso. E teve outros sistemas operacionais também que surgiram, a BlackBerry, tem ainda alguma coisa de BlackBerry, mas é tão pouco que é insignificante. A gente tem também Linux, né? A galera do Ubuntu que chegou a fazer alguma coisa para isso, mas também é insignificante para o mercado. Então, no mercado hoje, quando a gente fala de mobile, a gente vai falar de Android e iOS. E eles têm sistemas operacionais próprios, tá? No caso da iOS, é o sistema da própria Apple, né? E ele, para você poder programar para iOS, você vai, hoje em dia, utiliza-se o Swift, tá? Uma linguagem chamada Swift, assim como a gente tem o C#, o Java, Visual Basic, enfim. É uma linguagem, tá? De programação. Já no Android... Desculpa, eu não consegui ouvir. Não, Eric, não, é só alguém que está com o fone ligado aí. Então alguém tá, que entrou com o fone ligado, mas não tem ninguém falando, pedindo nada. Beleza. Obrigado, Regis. Então, a questão da linguagem, quando a gente fala de Android, tá? Hoje, atualmente, o sistema operacional Android, na verdade, ele é baseado em Linux, tá? A parte que interage com o hardware é Linux, e ele teve até a Google tá com uma briga judicial tremenda com a Oracle, justamente porque o Android ele foi baseado em Java. Então ele fazia o quê? Um Linux por baixo e um Java por cima. Então, todos os aplicativos eles eram desenvolvidos em Java. E aí começou aquela questão de não depender da Oracle, de, enfim, criar uma coisa paralela, né, o que eles chamam de fork, e acabou criando o OpenJDK, e daí foi seguindo essa questão para o desenvolvimento para o Android. Tá? Hoje você tem algumas formas de você programar para Android, desde o Java, que é o mais tradicional, aí teve uma linguagem chamada Kotlin, que é nada mais nada menos do que uma melhoriazinha, uma vertente de Java, mas é basicamente Java também. Então, se eu ouvir falar em Kotlin, é praticamente Java. E a grande pendenga, vamos assim dizer, né, o grande problema é que para você poder manter um projeto, que esse projeto sirva para os dois, tá, as empresas tinham que manter programadores que colocassem dois projetos.
em duas linguagens diferentes. Então você ia ter que pegar o seu projeto e ia ter que escrever ele em Swift. E aí você ia ter que fazer o mesmo projeto escrito em Java. E aí você iria publicar nas duas lojas de aplicativos. E aí sim você está com o aplicativo funcionando legal. Então chegou um determinado momento, começaram a buscar alternativas para poder criar uma opção que permitisse que a mesma linguagem, ou seja, o mesmo código, fosse aproveitado para as duas plataformas, para as duas tecnologias. E aí começou a ter uma série de códigos e tudo mais, de linguagens, que começaram a fazer o quê? Uma parte do código, e aí depois você tinha que complementar com alguma outra coisa. Tá? Então a grande dificuldade é essa. Para você poder desenvolver mobile, você precisa saber que você tem uma outra linguagem. E essa linguagem não vai ser C#, essa linguagem não vai ser Visual Basic, enfim. Algumas coisas você vai poder fazer em Java para Android, mas não vai poder fazer para iOS, e por aí vai. Tá? Então é mais ou menos isso. Quando a SSI decidiu fazer alguma coisa para o mobile, tá? Ela iniciou gerando código nativo. Então, se vocês vierem, deixa eu mostrar aqui para vocês poderem entender isso direitinho. Se vocês vierem aqui, cadê? Aqui, ó, geração de app mobile, WebView. Já vou explicar sobre esse WebView. Mas até umas versões mais antigas, você só tinha essas duas opções aqui, ó, gerar iOS e gerar Android, tá? O que a SSI fez? Ela gerou o código nativo na linguagem Swift, tá? E gerou o código nativo na linguagem Java. Beleza? Então, essas eram as opções mais antigas. E agora, recentemente, ela liberou essa terceira opção, que é para gerar em Flutter. E o Flutter, ele veio com é uma linguagem, não é uma linguagem, tá? O Flutter, ele é um framework que utiliza uma linguagem chamada Dart, que é uma linguagem criada pela Google. E essa linguagem gera código tanto para o iOS quanto para o Android. Tá? Então é uma linguagem que cresceu muito rapidamente, ela é recente, é uma linguagem nova. Tá? O Dart nem tanto, mas o Flutter foi o que deu a grande acelerada no Dart. Ele é um framework recente, mas teve uma adesão estupenda, muito rápida. Tá? E aí a SSI também está possibilitando a geração em Flutter. Então quando você usar essa opção aqui, você vai ter que utilizar toda a infraestrutura, tá, de código para Dart/Flutter. Só que ele vai gerar nativo essa tela aqui, ele vai pegar esse cara com todos esses controles, com tudo que eu desenhar, e vai construir isso aqui na linguagem nativa de cada aplicativo? Não. Tá? Isso é uma coisa que ainda não está sendo feito pelo GVince. Existe sim a intenção da SSI em avançar, tá? Mas neste momento ainda não. Nesse momento, o que o GVince está oferecendo? Tá vendo essa tela aqui? Uma tela normal do navegador, certo? De um endereço meu aqui que eu tenho, tá? Um aplicativo que eu tenho, certo? Todo mundo está vendo que isso aqui é um navegador, né? Ou seja, está aqui a barra de endereço, eu posso pegar o histórico, eu posso, ou seja, utilizar todos os recursos do navegador. Porém, eu posso vir aqui no Chrome, isso aqui é um recurso do Chrome, tá? Não são todos os navegadores que tem, mas o Chrome tem esse recurso aqui, ó, mais ferramentas, criar atalho, vem aqui, ó, abrir como janela, marco essa opção e peço ele para criar, certo? Olha aqui como que ficou o meu aplicativo. Não está aqui. Ele colocou na outra tela. Deixa eu ver se eu venho aqui na outra tela para poder copiar para cá. Aqui, ó. Ele criou esse atalho, tá? Na minha área de trabalho. Quando eu paro com o mouse em cima, olha lá o que ele mostra. Ó. É um Chrome Proxy. E ele cria um caminho para uma aplicação do Chrome, certo? Então, deixa eu fechar aqui.
É aí, o seu usuário lá na ponta, o que, que ele acha que isso aqui é? Ele acha que isso aqui é um aplicativo, né? É um programa. Dou 2 cliques em cima dele, cadê a cara de navegador? Onde que está a barra de endereço de navegação, os favoritos? Ou seja, não existe aquela característica de navegador, certo? Mas eu estou navegando para esse endereço aqui, ó. Nesse caso específico, como essa minha página não tem assinatura, né? Então ele coloca aqui que é não seguro. Se tivesse, nem essa barra aqui apareceria. Ele já iria direto, né, mostrar, e eu poderia, ó, ampliar. O que seu usuário olha para isso aqui? Ele vai pensar que isso daqui é o quê? É um aplicativo que está instalado na máquina dele. Ele não vai imaginar que o que está rodando aqui é uma página da web, certo? Então o que foi feito, na verdade? Uma casca. É o que se chama de web view, tá? É uma visualização da web. Então, esse web view, ele é um recurso que tem também nos celulares. E aí, quando muitos aplicativos, aliás, tá, no começo, eles começaram assim, né? Até aplicativos de banco também. Você, na verdade, instalava o app, baixava lá o app, instalava no seu aparelho. Quando você abria aquele app, na realidade, ele estava montando um esqueleto, uma casca, tá? E dentro dela, navegando para um endereço completamente transparente para o seu usuário. O usuário não tem nem ideia se aquilo ali está rodando local ou se está rodando na web. Entendeu? Ele não vê isso daí. Exceto se você precisar utilizar controles nativos do aparelho. Se você precisar, por exemplo, utilizar banco de dados local do aparelho, e aí o WebView não vai resolver para você. Tá? Foi o que eu estava conversando um pouco mais cedo aí. Tá? Então, se você tiver necessidade de gravar dados no banco de dados no aparelho, se você tiver necessidade de rodar offline, aí não vai funcionar o WebView. Da mesma maneira que esse caso aqui do Chrome, tá? Se você tiver sem internet no seu computador, você não vai conseguir rodar esse cara aqui. Perguntas? Pode falar, Naor. Eric, esse recurso é só no Chrome ou o Edge tem também? Esse recurso de gerar o atalho, tá? É um recurso do Chrome. O Edge, ele está agora, né, a partir desse mês, no mês passado, aliás, ele foi completamente reformulado e ele está se baseando no Chromium, que também é a base do Chrome. Mas eu não sei se ele vai também ter esse recurso. Eu vou te ser sincero, eu ainda não instalei o novo Edge para poder te responder, tá? Mas o Firefox, por exemplo, eu sei que não tem, não consegui encontrar esse recurso nele ainda, tá? E basicamente os maiores são esses, né? O Naor tem uma dúvida. Pode postar a sua dúvida, Naor. Fala aí. Para mim, o nome desse recurso, por favor. Deixa eu voltar no navegador, que vai ficar mais fácil de vocês verem. Deixa eu pegar aqui, ó. Bem aqui, mais ferramentas, tá? Criar atalho. Quando você clica em criar atalho, você tem que marcar essa opção aqui, ó, abrir como janela. É essa opção que faz aquela abstração das características do navegador. E cria, na verdade, né, uma web view. E aí você pode botar o nome do seu sistema aqui, né? Nesse caso ele já tem o ícone, tá vendo? Ó, que é o ícone que eu tenho publicado no meu endereço. Se vocês verem aqui em cima, ó, ele tem a minha logomarcazinha, certo? Então quando vocês forem fazer a publicação de vocês, inclusive coloquem isso aqui dentro do Gvince. Tá? Esse carinha aqui chama-se favicon. Tá? Tem que ter o tal do favicon dentro do projeto de vocês. E aí, sempre que o cliente navegar para o seu endereço, ele carrega o íconezinho na aba do navegador. Se ele for criar esse link, ele cria isso daqui com a sua logomarca. Aqui embaixo, não dá para ver, mas aqui embaixo ele tá a logomarcazinha também aqui, ó. Tá? Fica direitinho. Bom, deixa eu dar uma lida aqui na questão do Naor, pessoal, só um momento.
deixa eu ver se eu entendi, Naor. Sua pergunta é se tem uma agenda de compromisso online. Ele diretamente vai gravar no meu SQL, na web. E o usuário pode cadastrar essa informação online, sim, no Android ou no iPhone. Sim, desde que ele esteja online. Tá? Ele vai consumir, ele vai navegar, na verdade, para a sua página. Tá? Ele vai simplesmente conectar na sua página na web e utilizar o recurso normalmente. Vai incluir, alterar, cadastrar, excluir, ele vai fazer tudo. Tá? Agora, se tiver offline, ferrou. Ele não consegue navegar e não consegue utilizar. Tá? Essa é a grande questão, a grande diferença, né, entre você utilizar uma WebView e você ter a possibilidade de utilizar mais recursos do aparelho offline. Não só essa questão de conexão, tá, pessoal? Existem vários recursos que você pode utilizar do aparelho que, como a WebView, você não vai conseguir fazer. Deixa eu ver aqui, tem mais uma outra pergunta. Onde coloca isso no Gvince? O que seria, Fábio, a questão do favicon? Se for o favicon, deixa eu ver aqui. O ícone, sim. O ícone, pessoal, é bem simplesinho, tá? O que vocês vão fazer? Você vai vir aqui, ó, seleciona o projeto, clica em inserir um arquivo, tá? Então vem aqui, ó, inserir módulo, outros, inserir arquivo. O arquivo, você seleciona aqui, ó, binário, tem que selecionar binário antes de importar, tá? Seleciona binário, aí você importa e tem que ter o ícone, ele tem que ser como favicon. Deixa eu ver se eu acho um aqui para poder mostrar para vocês. Olha ele aqui, ó. favicon.ico, tá? Seleciona esse cara, pergunta se quer alterar. Eu gosto sempre de manter o nome normal do arquivo. E esse carinha aqui é o carinha que vai ter a logomarca, que vai manter isso no navegador e por aí vai, tá? Agora, outro detalhe. Se vocês não souberem, tá, ou não tiverem isso aqui, existe na web diversos conversores de ícone. Então você pega a sua logomarca, sobe na internet, ele gera o ícone e te devolve esse arquivo como .ico, já formatadozinho. Tem várias opções gratuitas, não precisa perder muito tempo batendo cabeça em cima disso aí não, tá? Tem vários sites aí na web que você consegue fazer isso aí de graça, tranquilão. Deixa eu ver aqui, o que mais que a gente tem de pergunta? Se houver tempo, para poder, nas dicas, estar falando dos dois projetos. Tá, já o Antônio Carlos, deixa eu só a gente fechar essa questão aqui do... Pô, eu não tô vendo essa imagem, cara. Sinceramente, eu não usei ainda esse de novo, cara. Eu vou ficar devendo, tá? Eu não vou conseguir ver isso aí, não. Não sei. Realmente eu teria que instalar para poder dar uma olhada. Eu não vou opinar porque eu realmente não sei. Então, ficou claro, o Regis? Eu não me lembro agora quem é que estava com dúvida sobre o que é uma WebView e o que realmente está sendo gerado hoje com o Gvince. Essa questão a gente pode encerrar para poder passar para outra? Era o Naor, né? Eu acho que o Naor já deu ok ali. Ele disse que está tudo ok. Que entendeu ali. Beleza. Algo que eu queria comentar com vocês, então, sobre essa questão de dois projetos é o seguinte. Existe uma possibilidade no Gvince que é você trabalhar a parte de codificação manual, tá? Então, às vezes, deixa eu explicar para vocês o que eu costumo fazer. Imagina que eu tenho, por exemplo, nessa tela, eu preciso fazer um código, eu vou criar um método para poder realizar alguma coisa, tá? Sei lá, vou pensar aqui numa coisa simples, só para a gente poder dar um exemplo bem legal, tá? Imagina que eu quero criar um código em que eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer um cálculo e vou jogar para cá e eu quero fazer isso aqui no C#, certo? Então eu crio uma função aqui dentro do C# e executo
né, essa função por um botão, sei lá, faço uma chamada nessa função aqui de alguma maneira, eu venho aqui, tá, e faço esse método aqui. Crio um public void, sei lá, vou codificando e crio o meu código aqui, o meu método para poder ser utilizado. Tá? É muito comum, tá, a gente fazer isso daí para algumas coisas que o GVince não atende, ou então algumas outras coisas que você queira ter um controle maior, uma personalização maior, existe bastante aplicação para você ter uma codificação manual. Só que aí, imagina você que eu fiz esse código para essa tela, ou seja, para esse arquivo, para utilizar aqui nesse cara. Mas eu vou precisar desse mesmo método, desse mesmo código, eu vou precisar para essa outra página aqui, ó. Eu preciso também utilizar esse cara aqui, certo? Então, as boas práticas de programação nos dizem para nós reaproveitarmos códigos, para a gente evitar copiar o mesmo código em mais de um lugar, principalmente por conta da manutenção desse código posteriormente. Então, se você precisar fazer uma alteração no código e você ficar copiando esse código em diversos lugares, de repente você esquece de alterar em algum, o seu sistema vai dar problema, tá? Você vai encontrar um código errado em relação a isso. Então é muito legal você criar a cultura de reaproveitar códigos. Como que a gente faz isso? Tá? Imaginando que eu tenho um código aqui nesse arquivo e eu também quero utilizar esse código aqui, sempre que aparece uma segunda necessidade, o que eu faço? Eu crio aqui no app-code, tá? Venho aqui, crio uma classe C#, tá vendo aqui, ó? Dentro dessa classe C#, eu passo a utilizar, boto o nome da classe, tal, tudo direitinho, tá? E aí eu faço a utilização aqui. Então eu tiro esse código do meu primeiro arquivo, tá? Jogo esse código para cá, para minha classe compartilhada, certo? E aí eu direciono esse meu código para essa classe compartilhada e aí eu fico com esse código disponível para utilizar em qualquer outro arquivo do meu projeto, certo? Então, dessa forma, eu consigo reaproveitar códigos de maneira adequada, de maneira indicada, certo? E não corro riscos de ter problemas de manutenção com o código. Então, se por acaso alguém estiver utilizando codificação manual e tiver necessidade de reaproveitar, é necessário que você crie uma classe, certo? E faça a utilização através dessa classe. Até aqui, tudo legal. O GVince vai controlar muito bem, o GVince vai administrar isso de uma forma muito legal. Agora, se eu precisar também desse código aqui no meu segundo projeto, não será possível de utilizar. Por quê? Lembram que eu falei que são projetos distintos, que são pacotes diferentes, que eles estarão publicados possivelmente até em continentes distintos, né, vamos assim dizer? Então não tem condição de você utilizar um recurso que esteja no outro projeto. Porém, tá, a alternativa para isso, que é o que nós fizemos lá também no hospital, é a gente gerar uma DLL, ou seja, uma biblioteca de classes. Aí você pode fazer de duas formas distintas. Você pode ir no C# direto, criar um projeto de DLL, compilar essa DLL e importar essa DLL para cá, dentro da pasta bin, certo? Da mesma maneira que eu importei aquele arquivo, você pode importar qualquer DLL para cá. Você vem aqui, tá? Arquivo e, mesmo caso, binário, e importa a DLL. Aqui eu não vou ter nenhuma, mas o caminho é esse. Eu quero utilizar a DLL para nota fiscal eletrônica da Zeus. Esse é o caminho. Você vai ali, coloca dentro de bin, coloca um arquivo, seleciona binário, importa, e a partir daí você faz referência a essa DLL através do using, certo? Então aqui, ó, dentro do código C#, lá na parte de cima, você utiliza, tá vendo esses usings aqui, ó, tá? Imagina que você estivesse utilizando o Zeus. Você iria fazer algo parecido com isso aqui, que eu não me lembro como é que é. Zeus.nfe, tá? Só um exemplo, tá, pessoal? E a partir dali, você poderia utilizar tranquilamente todos os métodos, todas as classes que estiverem disponíveis ali
naquela DLL. Então, é possível que, para que você compartilhe códigos entre projetos, você cria uma biblioteca de códigos interna do seu projeto. E a partir daí, você pode importar ela aqui, e aí você vai ter ela guardada dentro da sua solução do GVince. Porém, isso também tem o seu contra, que é o quê? Da mesma forma que eu falei de repetição de código, de manutenção, que pode ficar defasado e tudo mais, você colocar uma DLL fechada, tá? E você tiver uma alteração na sua DLL, você gerou uma nova release, porém você atualizou num projeto e esqueceu de atualizar no outro. Vai dar problema do mesmo jeito. Tá? Então é complicado de você trabalhar também dessa forma. É possível, mas você vai ter que ter um pouco mais de atenção, certo? Lá a gente trabalha de uma outra forma. A gente trabalha com a biblioteca referenciada, certo? Então lá dentro do Visual Studio, deixa eu só mostrar para vocês como seria. Bem aqui, ó, dentro da pasta bin, você clica com o botão direito e adiciona referência. Tá? Quando você adiciona uma referência, você aponta para aquele seu projeto da sua DLL, você vai lá e diz, olha, eu quero utilizar essa DLL aqui. E aí, a cada vez que você compilar o seu projeto, ele recompila aquela sua DLL, ou seja, você vai estar com o código sempre atualizado em todos os projetos. Tá? Então, é algo que é muito mais prático, porém, também tem um contra. Qual é? Ele não vai ficar anexado na sua solução do GVince. Você não vai conseguir guardar essa DLL aqui. Por quê? Porque você vai estar sempre compilando essa DLL em tempo real quando você for compilar o seu projeto. Eu sei que isso daí é uma parte de código mais, digamos assim, mais hardcode, né? Que não é a maioria do pessoal que utiliza isso, mas eu sei que tem algumas pessoas que utilizam a parte de codificação e é um pouco da experiência que eu tenho para passar para vocês. Dúvidas? Ô, Eric, essa referência que você faz lá direto no C Sharp, no Visual, na hora que você gera o projeto, ele não perde? Não perde. Tá? Inclusive o GVince, ele tem o cuidado que, digamos assim, a gente acreditava, né? Muitas vezes a gente acredita que é uma coisa ruim e tal, que é o quê? O GVince, ele respeita aquilo que você está fazendo lá no Visual Studio. Então imagina que você tem um arquivo, tá? Uma página, por exemplo. Imagina que eu criei essa página aqui, tá? Mas eu não quero mais essa página. Eu vou vir aqui e vou excluir essa página, certo? Agora, se eu já gerei essa solução alguma vez, ele já gerou esse arquivo para mim, né? Lá na minha pasta. E aí, o GVince, ele vai excluir na solução do GVince, mas ele não vai excluir o arquivo lá na minha pasta. Por isso que às vezes acontece de ficar uma sujeira, né? Você tem um arquivo, você excluiu, mas você já tinha gerado. Mas esse arquivo está com erro. E aí você vai e gera de novo um novo arquivo, agora correto, mas aquele arquivo que estava errado, ele vai continuar lá na pastinha do Visual Studio. E aí na hora de você compilar, ele vai dar um erro. Pô, esse cara aqui tá com erro. Aí você volta no GVince, pô, mas não tem mais esse cara não existe aqui, certo? É que quando você exclui somente do GVince para novas gerações. Mas se você já gerou alguma vez, é necessário que você vá manualmente lá na pasta, ou pelo Visual Studio mesmo, e exclua esse arquivo. Tá? Então, isso faz com que as definições que você fizer na solução, tipo um apontamento para uma DLL aqui especificamente, tá? Ou alguma outra configuração aqui que você queira fazer dentro, por exemplo, configurações de publicação, para quem utiliza a publicação direto no Visual Studio. Tá vendo aqui, ó? Eu posso configurar uma publicação, inclusive eu posso configurar uma publicação contínua, certo? Dentro do próprio Azure, que é um caso que nós temos lá. A gente tem uma aplicação que roda direto na Azure. Então eu posso criar essa configuração todinha aqui e continuo gerando normalmente com o GVince, tá? E o GVince respeita. Porém, aí é muito importante a gente entender isso. Porém, isso somente acontecerá enquanto você preservar essa informação aqui, ó. Aqui tem uma pasta escondida também. Deixa eu ver se eu consigo exibir os itens ocultos.
Aqui, ó, tem uma pastinha escondida, uma pastinha oculta .vs, que ficam as configurações do Visual Studio, tá? Então tem que ter cuidado, porque eu tô com um erro no GVince e vou apagar a pasta toda e vou gerar tudo de novo. Legal. Você pode vir aqui e apagar essa pasta. Certo? E aí a solução se mantém com as configurações que você já definiu. Se você apagar tudo, você vai ter que fazer o apontamento para aquela DLL novamente, tá? Uma solução que você deu aí foi unir todas as bibliotecas suas dentro de uma DLL, compilar ela e fazer referência no .NET, é isso? Isso é o que eu utilizo hoje lá no hospital para aquelas 38 soluções, tá? Sim. Mas, é o que eu falei, existem dois caminhos, tá? Antigamente, o que eu fazia? Antes de fazer a referência, eu gerava a compilação da DLL e ficava importando essa DLL para dentro do GVince, certo? Também funciona e eu fico com a DLL guardada dentro do GVince. Só que se eu esquecer de fazer em algum projeto, né, eu vou ficar com ele desatualizado. E também tem outro problema. Pô, eu tinha que fazer isso 38 vezes. Curti. Não curti. Eu não curti nada. O professor não curtiu, cara, infelizmente. Ok. Entendido isso daí, pessoal? Fechou essa questão sobre a DLL? Legal. O Jorge fez uma pergunta ali sobre a questão de manter logado, né? Ficar com o sistema logado ali aberto por 1 ou 2 horas. O Jorge, tem sim, tá? Existem 2 ou 3 formas de fazer. Acho que nas dicas do Regi tem algumas delas. Tem algumas que funcionam e outras que não funcionam, certo? Eu vou ser muito sincero, eu não me recordo agora de cabeça qual delas é a que funciona direitinho. Eu teria que ver lá na solução nossa lá no hospital para poder responder para vocês. Mas tem algumas que a gente coloca ali, mas realmente não funciona não, tá? Eu já tentei, tem alguns clientes que reclamam pra caramba, que não fica nem 5 minutos logado e já cai a conexão. Então tem que rever. Aquela informação do GVince, só aquela configuração do GVince, não funciona. Tá? A SSI pode brigar comigo o que quiser, mas não funciona não. Bom, o Antônio Carlos está pedindo para poder falar um pouco sobre rotas. É um assunto comum, todo mundo está mais ou menos nessa dúvida. Bom, vamos lá. Deixa eu entrar um pouco no assunto de rotas, né? Vamos tentar conversar um pouco sobre a questão de rotas. Rotas nada mais nada menos do que uma mudança na URL, ou seja, tem a ver especificamente com navegação, tá? Como que você vai mostrar esse caminho, tá, para o mundo. Isso é legal porque muitas das vezes a gente coloca uns nomes nas nossas páginas que são uns nomes assim meio esquisitos, mas são nomes que pra gente em tempo de desenvolvimento fica mais fácil de entender, né? Só que, pô, pro usuário final lá na ponta, ficou um nome feio, né? Ficou um nome esquisito para ele poder navegar. Tudo bem que de repente o camarada não tem que navegar através daquele endereço, ele tem que ter o seu ponto inicial, né? E dali ele seguir. Mas em alguns casos é necessário que o camarada digite um endereço, uma URL diferente. Existe um outro ponto também, que é a questão da segurança, tá? Porque quando você utiliza uma rota, você coloca um apelido
para aquele caminho, para aquela página. E também esconde do seu usuário final qual é a linguagem que você está utilizando, né? Qual é o caminho relativo que você tem. Você pode criar uma rota e naquela rota você coloca ali, vai para a tela A, pronto. Então o camarada vai ter a rota tela A. Lá no usuário final, ele não sabe que a tela A ele vai estar dentro de pages, dentro de tba.aspx, enfim. Ele dá uma preservada nesse endereço, certo? Outra vantagem é que isso vai mais de encontro com vamos dizer, as linguagens mais modernas de web, tá? Que utilizam essa questão de roteamento com parâmetros, por exemplo, as Web APIs, né? Ou seja, as APIs, todas elas utilizam roteamento, né? Não se usa endereço URL com o nome de página e tal. Então, de certa forma, quando você utiliza o caminho por rotas, você está dentro do padrão mais atual e mais moderno da internet. A questão de parâmetros, ela vai funcionar mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui para poder explicar a vocês. Espera aí. Tá. Então, vamos pensar o seguinte. Esse carinha aqui, ó, tá? Qual seria, né, o nome, né, o caminho que eu daria para esse cara aqui? Se eu pegar esse cara e for publicar, vou pegar aquela minha página mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó? O que eu tenho aqui? Olha que endereço antigo, né? Uma tecnologia antiga, mas já funciona há muito tempo na web, tá assim. Então aqui, ó. Eu tenho pages, tarefas, registra, ponto, ASP. Qualquer um que conheça um pouco de linguagens vai saber que essa minha página é uma página em ASPX, certo? E que ela está dentro da pasta tarefas, dentro da pasta pages no meu endereço, certo? Eu poderia simplificar essa URL dizendo o seguinte. Opa, deixa eu ver aqui que eu fiz merda. Poderia simplesmente falar o seguinte, ó. Registra. Essa URL aqui, tá? Se ela for roteada, ela pode apontar para esse endereço aqui, certo? Então facilita a digitação. Nesse caso, o nome da minha página tá até bonitinho, né? Registra e tal. Existem outras páginas que estão realmente horríveis, compridas, com underline e por aí vai. Então fica feio para o cliente digitar. Mas você pode dar um apelido, né, para esse endereço todo que você está falando. E aí tem a questão da passagem de parâmetros, né? Como é que a gente faz um parâmetro aqui na URL tradicional? A gente coloca uma interrogação, parâmetro 1 igual a ABCDE. Se eu tiver mais de um parâmetro, certo? Nós vamos colocar de que forma? Cadê? Me esqueci. Deu branco. É comercial. Obrigado, Antônio. Então aqui vamos colocar o parâmetro 2. Parâmetro 2 igual a... Beleza. Isso aqui é uma maneira de você trabalhar. Já com o roteamento, tá? Você faria isso aqui, ó. Barra A, B, C, D, E, R. Pronto, lindo. Isso aqui você passaria um parâmetro, certo? Você teria que, dentro do roteamento, definir o nome do parâmetro que você quer e apontar para o que ele vai receber. Então, lá no roteamento, ele vai fazer esse apontamento. Agora, se você tem dois parâmetros, ele teria que fazer assim, ó. Pá, 162, blá, 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 certo? Então, no roteamento, ele apontaria para caso ele receba dois parâmetros, tá? Eu aponto fazendo essa referência aqui, essa amarração, esse mapeamento em relação aos parâmetros, certo? Entendeu a ideia do que é o parâmetro e como é que você passa a questão de rotear, certo? Para a utilização dentro do Gvince, não muda praticamente nada, certo? Se eu pegar essa minha página aqui, vier aqui e marcar, aí não é na página, né? No primeiro eu tenho que marcar no projeto. Aqui, ó. Tá uma bagunça isso aqui já, né? Ó, habilitar uso de rotas, ele já até tava, tá vendo? Habilitar uso de rotas. Eu marquei aqui
Lá no projeto, eu venho aqui e coloco o apelido que eu quero para essa rota. Eu coloquei até um nome de teste. A partir do momento que eu defino esse apelido aqui, ele vai criar todo o código para poder fazer esse roteamento aqui. E também já foi alterado dentro do GVince o método que fazia a navegação para as URLs, certo? Então quem codificou manualmente, quem fazia a navegação com código manual, teve que adaptar os seus códigos, né, quando teve essa mudança para 2020, porque ele passou a utilizar um código diferente, né, necessário para você poder fazer a parte da navegação das páginas, onde ele vai fazer o tratamento da URL, ele vai verificar se aquela página está roteada ou não, se aquele projeto tem roteamento ou não, para daí sim ele compor a URL com parâmetro e fazer a navegação. Certo? Então fiquem atentos. Quem por acaso tem codificação manual para fazer a navegação, será necessário fazer essa atualização e modificar o método de acordo com o que o GVince está gerando. Eu vou até fazer aqui um exemplo para vocês poderem. Eu não sei se vai gerar. Vamos apagar esse negócio todo aqui para a gente gerar um botão com uma navegação e eu vou mostrar para vocês como que o GVince está criando isso agora. Esse cara aqui não tem parâmetro, não? Vamos criar um parâmetro para a gente ver a navegação com parâmetro, tá ok? Ah, tá. Tem aquela bagunça ali. Deixa eu tirar isso aqui também, que não tem nada ali. Ele vai reclamar da gente. Fica fazendo besteira, né? Ah, não. Esse aqui é o meu íconezinho. Tá certinho. Deixa ele quietinho aí. Enquanto ele gera aqui, o Fábio está perguntando aqui como que utiliza uma API no GVince, se tem como exemplificar, se é possível criar uma API e depois chamá-la no GVince. Bom, possível só não teremos tempo para isso, tá, Fábio? Precisaria de mais tempo para poder criar uma API e mostrar isso para vocês. Essa API hoje tá sendo feita na mão, codificação manual dentro do Visual Studio, tá? Então não é uma coisa assim tão rapidinha, tão simplesinha. Até é simplesinha, até é rapidinha para poder fazer, daria para poder fazer. Mas eu acho que o tempo a gente não vai ter tempo para fazer isso hoje. Talvez a gente agende isso daí para um outro momento. E vai ter novidades sobre isso aí em breve também no GVince. Falei uma coisa que não era para falar. Aqui, ó, TBA, tá aqui o nosso camaradinha gerado. Vamos ver aqui a navegação. Opa. Vamos ver se a gente acha esse botão aqui dentro desse documento. Será que não tem? Como é que tá lá o nome desse cara? Que bacana, hein? Não tem não. Eu tô na página certa, gente? TBA, dentro do primeiro projeto. Deveria ser isso aqui, né? Bom, vamos ver se ele gerou aqui na página ASPX. Ainda tá com combo box ainda? Não gerou não. Gerou não. Vamos fechar esse cara e vamos gerar de novo. Deixa eu fechar essa galera toda aqui que tem muita gente aberta e tá me confundindo. Tô ficando idoso.
Fábio, eu passei passei uma informação indevida aqui, viu? Isso considera. Jorge, apaga isso daí no vídeo depois, hein? Pior que nem dá pra apagar, cara. Agora não tem mais edição. Eu acho que ele tá gerando outro projeto. Se estiver fazendo isso, tá errado, né? É isso mesmo. Ou então eu tô escolhendo o projeto errado, vai ver, né? Sei lá. Ah. Tá aqui, pessoal. O código é esse aqui, ó. Eu que tava procurando no projeto errado, tá? Desculpa, pessoal. Aqui você tem o evento, né? Ou seja, o método que faz a navegação no on-click do botão. Então ele vem aqui e executa, né? Cria uma string chamada URL page e foi criado esse método, ó, chamado resolve URL, aonde ele passa qual é o URL e aí ele vai fazer todo o tratamento e tal. E aí dentro desse cara ele faz a substituição do parâmetro pelo parâmetro que você tá passando aqui, tá? Então esse aqui é o código que está sendo feito hoje em dia, na versão 2020, certo? E quem tiver navegação em código manual vai ter que ficar atento para a utilização desse resolve URL, que em alguns casos ele vai dar erro, tá? Se você não fizer essa substituição aqui. Tem casos em que vai funcionar e tem casos em que não vai funcionar. Vai depender muito do código, da maneira como o código foi feito, certo? E aí existem 1001 maneiras de se preparar Neston, né? Beleza, pessoal? Entenderam isso daí? Antônio Carlos, aí tem que fazer sugestão lá para SSI, né? Entendeu? Tem que ir lá, eu não sei, acho que o canal adequado para isso talvez fosse o próprio HD. Ou em alguma oportunidade que a gente tiver a galera da SSI presente, né? O Silvano ou algum outro membro da SSI fazer aí essa indicação para ter como sugestão. Precisa ver também a questão da viabilidade técnica da própria linguagem, né? O próprio Visual Studio em si, o C Sharp, né? De uma maneira geral. Enfim, hoje ele não existe muito. O GVINS teria que criar alguma coisa para poder contornar isso. Porque o conceito é de você ter um projeto separado, né? Então, a solução está ali, ela existe, mas os projetos eles são separados. Então, a própria Microsoft, dentro da idealização da estrutura dela, desenhou dessa forma. Então, é possível criar alguma coisa? Talvez, mas seria alguma arte, né, do nosso mestre Danilo lá na SSI. Pessoal, mais alguma coisa, mais alguma dúvida para aproveitar esse restinho de tempo? Né? Eu vou ficar devendo aí pro Fábio a questão da geração da API, porque não é uma coisa assim tão rápida, né? Vou sugerir isso aí na próxima aula, será que é possível? Com certeza. Com certeza. Só precisa saber se vai ter aí alguém para poder fazer isso, né? Eu não sei se eu vou conseguir estar presente, vai depender aí da minha agenda, né? Mas acho que é um bom assunto para ser discutido, sim, com certeza.
Beleza. Bom, eu quero agradecer ao Eric. Espetacular a aula, pelo menos para mim, 10. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta e vocês quiserem aproveitar esse restinho, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar criar pelo menos uma API básica aqui, direto no Visual Studio, só para vocês entenderem, né, e verem como é que funciona. Talvez dê tempo. Deixa eu vir aqui, ó, criar um projeto. Aqui você tem, né, já alguns templates, né, algumas coisas que você já pode estar criando. Então vamos colocar aqui um Web API. E aí você pode... Cadê? Eu acho que aqui nessa máquina nem tem, cara. Eric, deixa eu deixar uma pergunta sobre a API aí. Esse processo de criar é o mesmo da API, por exemplo, do Google Agenda? Bom, a API, tá? Vamos falar de conceito primeiro, né? Eu procurei aqui, mas nessa minha máquina eu não tenho instalado ainda. Não vai dar para me fazer rápido, não. Eu tenho isso lá no escritório. Vamos entender primeiro qual é a ideia, né? Qual é o conceito de API para a gente poder clarear um pouco. Imagina o seguinte, nós temos lá no nosso servidor, quando a gente usa o Gvince, por exemplo, né, que é o que a gente está acostumado, a gente vai gerar uma aplicação em ASP.NET, que vai ser aquilo que vai ser exibido no navegador, e um C# que funciona na retaguarda. Então aí a gente está falando de front-end e back-end, certo? Só que nós temos esse front-end, que é o que vai fazer as respostas, né? Vai fazer requisição e resposta dentro do próprio browser, dentro do navegador. Então ele vai e diz o seguinte, olha, tem alguém entrando nesse meu endereço aqui, que é a minha tela de login, tá? O que você quer que eu exiba aqui no navegador? Ele vai e manda uma requisição. Aí o C#, por sua vez, que está rodando lá no servidor, ele diz o seguinte, opa, para esse endereço, que é a tela inicial, exibe esse conteúdo aqui. Aí vai e monta o HTML, monta o CSS, enfim, exibe aquela tela para o cliente. Então você tem uma parte visual, tá, que está sendo entregue no navegador. Mas ela também atende o conceito básico da internet, que é requisição, né? Você fez uma requisição para o servidor e o servidor vai e entrega isso daí lá para o navegador. E quando você fala de, por exemplo, um consumo que não precisa ter essa parte visual, tá? Então você vai dizer o seguinte, eu tenho um sistema, certo? E esse meu sistema precisa consultar aquele banco de dados que está lá na web, lá no C#, certo? Vamos fazer uma simulação como se fosse, por exemplo, o meu aplicativo do Android, que está rodando no meu smartphone, e ele precisa ir lá para poder pegar a minha lista de tarefas. Uma coisa bem simples, né? Um exemplo que geralmente se tem na web. Então eu tenho ali um sisteminha de controle de tarefas. E aí eu preciso ir no servidor, tá? Fazer uma requisição, fala, servidor, entrega para mim a lista de tarefas. Aí o servidor vai, consulta o banco de dados, monta um documento e entrega para o que está sendo requisitado, né, no caso. E aí aquela informação volta para o meu smartphone e ele trabalha aquela informação. Então, as Web APIs, elas foram uma evolução, tá? Antigamente se chamava Web Service, aí depois foi utilizando
WCF, e depois foi API, depois veio para Web API, com RESTful, enfim, tem uma série de simbologias e coisas aí nesse caminho. Hoje, nós falamos, né, o que é mais comum, mais utilizado, é uma Web API que entrega RESTful e a maioria absoluta conversando em JSON, certo? Que é um documento formatado. Então, esses aplicativos que precisam se comunicar, tá? Que antigamente a gente falava muito em trocar um arquivo TXT, né? Quem for um pouco mais antigo vai lembrar do que eu estou falando. Então você imagina, por exemplo, quando você tinha que fazer, acho que hoje ainda acontece isso, mandar boleto para o banco. Você vai mandar um arquivo remessa para o banco. O que você faz? Você monta um arquivo TXT, né, no formato que o banco entende, e encaminha isso para o banco, certo? Então, a API é mais ou menos para isso. Ela é justamente para poder fazer essa integração entre sistemas e que não vai ter uma interface gráfica para o usuário, certo? O usuário não sabe o que está acontecendo ali por trás, diferentemente do que acontece com os sistemas web, aonde você tem uma interface que você mostra para o usuário, tem uma interação visual ali para o usuário comunicar com a aplicação. Então, a API ela é basicamente para fazer com que sistemas se comuniquem com sistemas. E foi uma maneira que foi criado para você preservar o lado da sua retaguarda, o seu back-end. Então, quando você expõe um endpoint, que esse é o termo que se usa, tá? Como se fosse um endereço lá. Então, você expõe um endpoint, você diz o que aquele endpoint te oferece, como que você vai interagir com ele, qual é o parâmetro que você vai passar e o que você vai receber de volta. Normalmente, tá, nos dias atuais, você recebe um JSON, um documento JSON. Esse documento ele pode conter uma linha com uma informação ou ele pode conter uma tabela inteira de dados através de um documento JSON, certo? Existem casos que você pode, num documento JSON, ter um banco de dados inteiro. Tá? Você vai poder falar de vários tabelas e registros dentro de um documento JSON apenas. Então, quando faz essa comunicação, aí a gente conhece muito, né? Vamos comunicar com a API do Google Maps, por exemplo, né? É bem famosa, né? Vamos consumir o Google Maps, né? O que é consumir o Google Maps? Você no seu sistema sabe que para você poder pegar uma informação, você precisa passar um parâmetro para ele, tá? Então você faz o request, passando os parâmetros, passando aquela informação, e ele te retorna, tá, alguma coisa. Um outro exemplo muito legal também, que é muito comum da gente ver na web, é o exemplo de SEP, né? A gente sempre vê o exemplo de SEP quando você vai falar de consumo de web service, de web API e tal. O que você precisa fazer? Você tem um endpoint, que é uma URL, e aí você vai e passa o SEP que você quer. E o cara te devolve um documento contendo as informações. O que você faz no seu sistema? Você vai ler esse retorno e tratar essas informações. Entendeu mais ou menos? Acho que eu consegui explicar essa ideia do que é essa comunicação através de API. Aí, só para poder complementar um pouquinho essa questão, o GVince ele gera um conceito chamado Web Forms, ok? Então, Web Forms é o conceito que a gente trabalha com o GVince, aonde quando você faz uma requisição, ele te entrega um formulário todo, ok? Uma forma de programação diferente que existe, né, que foi um pouco mais recente, existem formas diferentes de você ter. Existem arquiteturas MVC, MVVC, enfim, existem diversas arquiteturas. O Web Service é uma delas, né, Web Form, melhor dizendo. Mas é muito comum hoje em dia, tá? As linguagens estão utilizando muito essa questão de você separar muito nítida, muito claramente as responsabilidades. Por isso que, inclusive, hoje no mercado de trabalho, você tem profissionais que são desenvolvedores front-end e desenvolvedores back-end, tá? Porque está muito separado isso hoje em dia. É extremamente comum você ter essa questão de requisição e você entregar isso através de uma API. Então, por exemplo, existem ERPs mesmo que são construídos assim.
tá? A parte de front, a parte de tela, a parte visual, toda ela construída de uma forma, tá? E a retaguarda, ela é construída de maneira a sempre entregar aquilo que está sendo requisitado através de documento JSON, na época era XML, né? Agora é JSON, e fica ali protegido, fechado, guardado completamente, tá? E você pode utilizar qualquer cliente, ou seja, qualquer linguagem que estiver no outro lado vai ter condição de se comunicar com o seu sistema na retaguarda, porque ele vai estar consumindo uma API, né? Exatamente como acontece com o CEP, com as APIs da Google e tal. Não interessa com que linguagem que você está fazendo, a comunicação vai ser universal, ok? No GVince não tem nada de JSON nativo igual o XML. O XML também não tem nativo no GVince, né? O GVince não tem tratamento nativo nem para um nem para outro ainda, tá? Mas é um caminho que será percorrido sem sombra de dúvida, porque não tem muito para onde correr, né? Na verdade, evoluiu para isso e acredito que a SSI vai seguir isso aí com certeza. Não sei quando, mas que vai. Porém, é possível você utilizar isso dentro do GVince perfeitamente, tá? Utilizar a nível de consumo, não a nível de você entregar ainda um projeto fazendo uma web API e consumindo isso a própria tela do GVince. Não é isso que o GVince se propõe ainda nesse ponto. Mas se você tem, por exemplo, uma API e você quer consumir essa API para poder botar os dados num grid, beleza, você consegue fazer. Inclusive eu tenho um projeto em que a gente está fazendo o seguinte: a gente utiliza o GVince para fazer a estrutura, tá? Só que a gente está consumindo um banco de dados NoSQL da Azure, que é o Cosmos DB, tá? E é um banco de dados de documentos, orientado a documentos, né? Parecido com o MongoDB, é mais ou menos um fork do MongoDB. E o que ele te entrega? Você entrega um documento JSON, eu pego esse documento JSON e mostro em grid. Tá? Em grid do GVince, dentro da Telerik, ali tranquilo, está sendo feito. Óbvio, um código manual, né? Porque não tem isso nativo no GVince ainda. Mas eu tenho a parte toda visual feita no GVince, a gente vai lá e consome esse cara. Deixa eu ver o que você está falando dessa imagem aqui, cara. Esse arquivo XML que você está colocando aqui, nada mais, nada menos do que seria um arquivo com uma extensão XML. Mas o que você vai fazer com esse XML dentro do GVince é praticamente nada. Tá? Não vejo aplicação para esse formato aí, não. Pode ser até que tenha e eu desconheço, tá? Mas eu realmente não conheço. E se você quiser carregar um arquivo JSON, não sei qual a necessidade, mas se você quiser, basta você fazer daquela forma que eu mostrei, tanto para o ícone quanto para a DLL. Coloca o arquivo, tá? Seleciona para poder fazer a importação via binário, e aí você pode carregar qualquer tipo de arquivo. Bom, Naor, isso daí a gente usa o termo, né, de consumir a API, tá? Então, você consumir uma API é possível dentro do GVince, mas não nativo. Você tem que fazer isso via codificação. Mas não é complicado não, tá? Tranquilo de fazer, dá para você fazer tranquilo para você poder consumir qualquer API, seja do Google ou qualquer outra, desde que, obviamente, você conheça a documentação do outro lado, né? Você tem que conhecer o que você precisa mandar para lá e o que ele vai mandar de volta para você. Então, é possível, mas não nativo. Você tem que fazer uma codificaçãozinha. Pessoal, o nosso horário já esgotou, né? Queria agradecer aí a participação de vocês. Acho que foi bastante produtivo, né? Hoje eu fico muito satisfeito aí quando a gente tem uma participação grande assim, né? É motivador, né? Pra gente que dedica, né, um tempo aí para poder estar trocando ideias e passando experiência. Eu sempre
primei por essa participação e fiquei muito feliz hoje de ter visto essa participação aí, tá? Muito obrigado aí a vocês todos e uma boa semana a todos vocês. Obrigado, Eric, pela disponibilidade sua e do Regis. São dois realmente amigos. Boa noite a todos aí.